Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Militar de Sergipe, certo? Hoje nós trouxemos aqui mais uma bateria de questões para ajudar vocês nesta preparação, certo? Então, se você está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Sergipe, ou deseja iniciar sua preparação, fica aqui conosco, fica aqui nesse vídeo que nós iremos te ajudar hoje com diversas questões abordando a nossa disciplina de Direito Administrativo, certo? Hoje nós iremos estudar especificamente a parte de poderes da administração pública, certo? Tema esse aqui cobrado no último edital do concurso aí da PM de Sergipe. Pessoal, e hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro vídeo focando na banca Selecom, certo? Vejam que nós já temos o contrato aí com essa banca. Nós vínhamos trabalhando nosso projeto aqui para a PM Sergipe, focando na banca IBFC, que tinha sido a banca aí do último concurso, certo? Da PM Sergipe. Porém, nós já temos aí a confirmação da banca Selecom e agora nós vamos redirecionar todas as nossas aulas focando nessa banca, certo? Inclusive, o nosso material de estudo, quem adquiriu vai receber outro caderno de questões só com a banca, questões da banca Selecom, certo? Então, hoje é o primeiro vídeo que nós iremos aqui focar nessa banca Selecom e nós vamos aqui dar continuidade onde nós tínhamos parado, certo? Nós já tínhamos estudado aqui outros tópicos, mas hoje nós vamos dar continuidade, direito administrativo, poderes da administração pública. Depois nós vamos voltar lá e começar de novo lá na disciplina de direito constitucional, focando ainda só na banca Selecom, para facilitar aí, certo, na compreensão e ajudar vocês a vencer essa banca, certo? Ó, antes de nós iniciarmos as nossas questões, eu quero deixar o nosso combo da Polícia Militar do Sergipe aqui disponível para vocês, certo? Nosso combo ó, está composto aí pelo Vadimeco e o caderno 1250 questões. Como eu falei, esse caderno de 1250 questões está sendo todo atualizado conforme a banca Selecom, certo? Então, quem estiver adquirindo vai receber outro material desse aqui, só focando na banca Selecom, certo? Então, qual a vantagem de você estar adquirindo esse material agora? Você vai estar com um caderno de 1250 questões e logo aí nos próximos dias, quando nós finalizarmos a atualização, você vai receber outro caderno com mais de 1000 questões focando na banca Selecom, ou seja, você estará comprando dois pelo preço de um. Você vai ter essas questões da banca IBFC, que nada obsta de você estar resolvendo e exercitando, praticando aquilo que você está estudando, e você pode usar o caderno de questões da banca Selecom como ali preparação mais focada na sua prova, né? Mas nada óbvio aqui de você estar fazendo essas questões da IBFC. Queira ou não, você vai aprender com essas questões, beleza? Apesar de cada banco ter sua característica, mas quanto mais questões, melhor, beleza? Então você vai estar nesse combo aqui recebendo o Vadimeco e o caderno de questões, toda a legislação atualizada, com diversas sumas, mnemônicos, certo? As questões aí separadas por tópicos e toda a atualização aí sem custo pós-edital, certo? Nós estamos tendo essa atualização agora com a banca Selecom. Saindo o edital, vai ter outra atualização com aqueles tópicos ali que entrou, o que foi retirado em comparação com o edital passado, certo? Então, aqui no VAD Concursos é assim, você adquire o material só uma vez. Saiu a prova, saiu o edital, saiu qualquer atualização, você vai estar recebendo material sem custo. Então, você que quer adquirir esse material, o link está no link aqui está na descrição desse vídeo. Você pode estar indo lá no nosso site, adquirir o material, está no preço super acessível. Ou, se preferir, pode estar falando comigo pelo WhatsApp. E também deixei aqui o link na descrição do nosso grupo, certo? O nosso grupo aí rumo a PM Sergipe, certo? Você pode estar entrando lá no nosso grupo e ficar aí informado sobre todas as atualizações desse concurso, inclusive nossos cronogramas de aula aqui no YouTube, certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outros alunos, certo? Dá aquele like e, ao final dessa bateria de questões, coloque aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. E qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários também, que a gente vai estar respondendo cada um de vocês, beleza? Então, vamos lá, sem mais conversa, sem mais delongas, iniciar nossas questões hoje de direito administrativo, poderes da administração pública. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte: o presidente do CRO-MT, haja vista as limitações de recursos inerentes aos órgãos públicos para contemplar todos os projetos apresentados, escolheu executar primeiro o projeto mais simples e que comprometeria menos recursos, com base na conveniência, na oportunidade e no conteúdo.
Esse ato do presidente com maior liberdade de ação caracteriza o poder administrativo do tipo. Então vamos ver, ó, conforme o contexto aqui em questão, ela quer saber qual poder administrativo se caracteriza aqui esse contexto. A letra A trouxe o poder administrativo regrado, letra B vinculado, C hierárquico e D discricionário. Pessoal, vejam só, que o nosso contexto ele traz o seguinte, ó. Vejam as palavras-chave, certo? Para vocês entenderem esse assunto poderes da administração pública, vocês vão se apegar às palavras-chave de cada poder e assim vocês não vão errar nenhuma questão, certo? Vejam, que ele fala, ó, que ele quer executar primeiro o projeto mais simples, que comprometeria menos recursos, com base na conveniência, na oportunidade e no conteúdo, certo? Então vejam só, quando ele fala aqui de conveniência e oportunidade, dessa aqui, nós estamos falando de poder discricionário, certo? Ó, alternativa correta da nossa questão número 1, letra D. Estamos falando aí dessa discricionariedade. Veja que o poder discricionário ele diz respeito à liberdade de atuação que possui a administração pública, podendo valorar a oportunidade e a conveniência da prática de ato administrativo, certo? Então, o poder discricionário é o que o direito concede à administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Então, quando falarmos de liberdade na sua escolha, certo? Estamos falando aí que o ato é com base em conveniência e oportunidade, como trouxe aqui no contexto, ó, conveniência e oportunidade, nós estamos falando aí do poder discricionário, certo? Estamos falando aí da discricionariedade, beleza? Então, ó, questão número 1, gabarito, letra D. Vamos revisar aqui esses outros poderes, ó, para nós fecharmos essa questão número 1. O poder regrado e o poder vinculado, eles são sinônimos, certo? O poder regrado e vinculado, eles são sinônimos. Note que o poder vinculado, que é aquele que não confere a liberdade de escolha à administração, a própria lei define os elementos e requisitos necessários à formalização, certo? O poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo, ou seja, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização, certo? Então vejam só, regrados e vinculados são sinônimos, certo? E sua característica principal é que eles devem ser aí requisitos necessários à sua formalização, certo? E deve estar conforme aí a lei, certo? Eles são vinculados e regrados, certo? Conforme o direito positivo, ou seja, a lei, certo? Então, a alternativa aqui, ó, gabarito nossa questão número 1, letra D, beleza? E aqui Pessoal, vamos lá, questão número 2 em tela. Vejam que vai ser agora bem mais fácil de vocês acertarem as próximas questões depois daquela nossa revisão aqui da questão número 1, beleza? Então vejam só como a nossa questão número 2 foi cobrada. Determinados vendedores ambulantes de roupas e de alimentação, localizados em uma praça pública no centro do município de Dourados, em razão de reiterados transtornos por eles ocasionados com relação à passagem de pedestres, dentre outros entraves, tiveram suas autorizações cassadas, nos limites da lei, pelo respectivo município, tendo em vista ser inoportuna e inconveniente a permanência desse tipo de comércio nesse local, sobre o prisma da administração local. A situação acima revela a utilização pela administração pública municipal do poder, letra A, vinculado, C, disciplinar, C, hierárquico ou D, discricionário. E aí, senhores, vocês conseguiram aqui identificar alguma palavra-chave com relação a um desses poderes aqui dessas alternativas? Vejam só, que ele falou aqui, tendo em vista o quê? Inoportuna e inconveniente, né? Vejam lá os princípios lá da oportunidade, da conveniência e da oportunidade. Então, vejam só, que o enunciado da questão aqui, você percebe que a hipótese seria de autorização do uso de bem público, inicialmente concedida a vendedores ambulantes. Todavia, posteriormente, a administração reavaliou o tema e concluiu não mais haver conveniência e oportunidade na manutenção de tal ocupação do espaço público, do que resultou a revogação dos atos administrativos
que havia otorgado as respectivas autorizações a cada vendedor, ou seja, era uma concessão da administração pública para esses vendedores. Só que chegou um momento que a administração pública disse, não é mais conveniente para a gente, não está sendo mais oportuno, certo? Então, assim sendo, pode-se concluir que o caso versa acerca do exercício do poder discricionário. Isso mesmo, ó, gabarito aqui, nossa questão número 2, letra D. Então, você que colocou aí discricionário, acertou, certo? Que é aquele, como eu já expliquei, justamente por meio do qual a administração tem a prerrogativa de, sempre nos limites da lei, praticar atos baseados em critérios de conveniência e oportunidade. Então, vejam só, não é porque ela vai ter essa liberdade de escolha, vai estar dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, mas ela tem que estar dentro dos limites da lei, ela não pode também extrapolar, beleza? Então, ó, questão número 2, gabarito, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Faz parte do exercício do poder do prefeito a edição de decretos regulamentares para complementar uma lei. No entanto, não é permitido ampliar ou criar limites que não existem na lei original. A inobservância dessa regra importa na violação do poder administrativo, letra A, normativo, B, de polícia, C, disciplinar, D, hierárquico ou E, discricionário. Então, vejam só, as palavrinhas-chave aqui, está falando de decretos regulamentares, certo? Então, queira ou não, estamos falando aqui de quê? De normas, certo? Então, vejam só, o gabarito da nossa questão número 3, justamente aqui, letra A, poder normativo. Então, apesar de estar falando aqui, ó, de decretos regulamentares, vejam só, que o poder regulamentar, que é o poder especificamente utilizado pelo chefe do poder executivo, no caso aqui, ó, prefeito, né? Para a expedição de decretos que regulamentem comandos legais, como trouxe aqui na questão. A relação desse poder com o poder normativo, certo? Nossa alternativa A. A relação desse poder com o poder normativo se dá da mesma maneira que a relação entre gênero e espécie, certo? O poder normativo ele abrange o regulamentar. Então, quando você está falando aqui de poder regulamentar, também você está incluindo aí o poder normativo. O poder normativo ele vai abranger o regulamentar. Por isso, está correto associar tal poder ao poder normativo. Vejam que, ó, quanto à não extrapolação, é coisa própria do poder normativo. De fato, pois a capacidade de inovar o ordenamento jurídico, criando novos direitos ou novas obrigações, é exclusivo da lei, certo? Então, visto isso, vamos aqui comentar as demais alternativas, certo? Vejam só aqui, ó. Poder de polícia. Quando nós falamos aí de poder de polícia, é aquele poder destinado à preservação do interesse público, pela restrição dos interesses individuais ou particulares que sejam com aquele contraditório, certo? Quando falamos aí de poder disciplinar, é aquele poder utilizado para aplicar penalidades a agentes públicos ou agentes privados que possuam algum vínculo específico com a administração, como alunos aí de instituições públicas de ensino e contratados. Beleza? Poder hierárquico, como eu já expliquei lá nas outras questões, é aquele poder utilizado para gerir e coordenar o serviço, também estabelece a relação de superior e subordinado, certo? Aquela situação lá de escalonamento e subordinação. E a letra E é discricionário, aquela questão lá do poder que permite ao administrador uma maior liberdade de ação dentro dos limites permitidos, lógico, né? Na lei, para avaliar a conveniência e a oportunidade da prática de determinado ato. Beleza? Então, fechando aqui a nossa questão número 3, gabarito letra A, poder normativo. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vejam só, questão número 4 aqui, questão bem simples, vai ser fácil de todos gabaritarem, certo? Não esquece de colocar aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. Então, vão anotando aí, certo? Ao final, vocês colocam aqui nos comentários aqui quantas questões vocês acertaram. Vejam só, diz assim, ó, o poder administrativo que se caracteriza pela existência de subordinação entre seus agentes no âmbito de uma mesma pessoa jurídica denomina-se letra A, poder de polícia, B, normativo, C, disciplinar ou D, hierárquico. E aí, senhores? Questão aqui bem fácil. Viu que com as palavras-chave vai ser bem fácil vocês acertar essa questão. Quando nós falamos aqui de subordinação, qual é o poder, certo, que nós estamos se referindo? Isso mesmo, poder hierárquico, certo? Gabarito nossa questão número 4, letra D, certo? Então, parabéns aí você que acertou, certo? Então, letra D, questão número 4 é o poder hierárquico, certo? Então, quando se fala na existência de subordinação entre os agentes, no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, estamos falando aí do poder hierárquico, certo?
Poder hierárquico é aquele que decorre da organização interna da administração pública, onde há uma relação de subordinação entre os agentes públicos, certo? Esse é o poder que permite a distribuição e a coordenação das funções dos agentes, a fiscalização, a revisão e a avocação dos atos administrativos e até a aplicação de sanções disciplinares, certo? Apesar do poder de sancionar estar ligado mais diretamente ao poder disciplinar, beleza? Então, gabarito nossa questão número 4, letra D, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5, ó. Na administração pública brasileira, o ato de delegar, avocar e fiscalizar, dentre outros, está associado ao conceito de letra A, poder de polícia, B, disciplinar, C, hierárquico ou D, regulamentar. E aí, senhores? Questão aqui bem fácil, dá para todos gabaritar. Então vejam só, mais uma vez aqui nós estamos falando do poder hierárquico, isso mesmo. Letra C, gabarito da nossa questão número 5. Então vejam que o poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de distribuição interna de competências. É aquele pelo qual a administração pode distribuir e escalonar internamente funções e órgãos, ordenar e rever a atuação dos agentes, estabelecendo uma relação de subordinação, certo? Os atos de delegar, avocar e fiscalizar são atos que decorrem de relação de hierarquia. Por isso, confirmamos aí o gabarito do poder hierárquico. Então, quando estamos falando aqui ó, de delegação, avocação, fiscalização, nós estamos falando aqui do poder hierárquico, beleza? Então, lembrando aqui, ó, poder de polícia é aquele poder de limitar, condicionar e restringir a propriedade, as atividades e a liberdade das pessoas, ajustando aos interesses da coletividade em detrimento do interesse público, certo? Então, o conhecimento aí, eu conheci de poder de polícia, beleza? Poder disciplinar, como já falamos, é aquele poder pelo qual a administração pode aplicar sanção ou punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina de seus órgãos e serviços, certo? E o poder regulamentar é o poder normativo, não é isso? É o poder que a administração pública tem de expedir normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Beleza? Então, ó, mais uma vez aqui nós estamos falando do poder hierárquico, delegar, avocar e fiscalizar, certo? Então, nós estamos aqui massificando bem os conceitos, porque aqui vai ser bem tranquilo. Você vai fechar, matar esse material aqui de poderes administrativos nessas 10 questões. Faça o resuminho com as palavras-chave que eu estou falando e pode fazer mais questões que vocês vão ver na prática e vocês vão conseguir gabaritar todas elas, beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6, ó. Apurar infrações internamente e aplicar sanções disciplinares a seus agentes são atuações que decorrem do poder. Ó, questão aqui também bem fácil. Ó, apurar infrações internamente e aplicar sanções disciplinares. Estamos falando de qual poder? Letra A, disciplinar. B, normativo. C, de polícia. Ou D, administrativo. Pessoal, eu expliquei isso aqui, ó, na questão anterior, certo? Nós estamos falando aqui do poder disciplinar. Isso mesmo, ó. Poder disciplinar, gabarito nossa questão número 6, letra A, certo? Então, esse poder disciplinar, ele autoriza a administração pública a apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, certo? Então, vejam que somente está sujeito ao poder disciplinar aquele que possui algum vínculo específico com a administração, seja de natureza funcional ou contratual, certo? Então, gabarito aqui nossa questão número 6, letra A, poder disciplinar. Vejam as palavras-chave: apurar infrações internas, aplicar sanções disciplinares, ó. O próprio nome aqui já diz, ó, sanções disciplinares, certo? Agora vocês fiquem atentos às características principais, que somente está sujeito ao poder disciplinar aquele que possui algum vínculo específico à administração, certo? Pode ser aí tanto aplicar penalidade a servidores públicos, como pessoas sujeitas à administração, à disciplina administrativa, estejam vinculados de alguma forma com a administração, seja de natureza funcional ou contratual, beleza? Então, o gabarito aqui da questão número 6, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 7, ó. Ted é submetido às sanções por ter violado deveres impostos ao servidor público. No âmbito do direito administrativo, essas sanções decorrem do denominado poder, letra A, de polícia, B, de imposição, C, regulamentar ou D, disciplinar. Pessoal, com todas essas explicações aqui, fica impossível errar essa questão, né? Justamente isso aqui, ó, gabarito nossa questão número 7, letra D, poder disciplinar. Nós estamos falando aqui, ó, submetido a sanções, certo? Por ter violado deveres impostos ao servidor público, não é isso?
Então vejam só que traz o poder disciplinar, certo? Vejam que no final aí, afinal, na sentença fala-se em aplicação para o servidor público. Então, veja aqui só um detalhe, certo? Na doutrina, o poder disciplinar é normalmente identificado como aquele que permite a aplicação de penalidades aos servidores públicos. Na verdade, a conclusão está perfeita, porém incompleta. Entenda-se. O poder disciplinar ele baseia-se em uma espécie de supremacia estatal especial e, bem por isso, alcança todas as pessoas que têm algum tipo de vínculo diferenciado com o Estado, seja estatutário, contratual, seletista ou temporário, certo? Veja só um exemplo. A empresa A, por exemplo, só um exemplo aqui, empresa A é prestadora de serviço de limpeza no prédio da União sobre a organização da Receita Federal no Brasil. Depois das várias paralisações no exercício do contrato, a Receita Federal decidiu pela aplicação de multa à empresa. Teremos aí um particular sendo sancionado com base no poder disciplinar, embora não componha o quadro administrativo do Estado. Vejam que essa empresa ela tem um vínculo com a administração, certo? Então, particulares, eles também podem se submeter às vias do poder disciplinar, certo? Então, só trazendo mais aqui aquela cereja do bolo, falando do poder disciplinar, beleza? Então, vejam que as questões é bem simples. Garanto a vocês que ao final dessas 10 questões, vocês vão ficar aptos a acertar de todas as questões deste tema na prova de vocês, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vejam só, questão número 8. Ó. A prerrogativa à disposição da administração pública para estabelecer condições e restrições ao uso e o gozo individuais de bens em benefício da coletividade ou do próprio Estado é uma descrição do seguinte poder administrativo. Letra A, poder hierárquico. B, poder disciplinar. C, poder de polícia. Ou D, poder regulamentar. Pessoal, então vamos lá, encontrar aqui a frase-chave ou palavra-chave. Prerrogativa à disposição da administração pública para estabelecer condições e restrições ao uso e gozo individuais de bens em benefício de quem? Da coletividade ou do próprio Estado. Então, quem vai estar se beneficiando em detrimento dos individuais? A coletividade ou o próprio Estado. Então, vejam só, nós estamos falando aqui do poder de polícia, certo? Isso mesmo, gabarito nossa questão número 8, letra C, certo? Então vamos ver aqui, ó. A questão, ela tem a natureza aqui estritamente conceitual, certo? Não demandando aí, portanto, comentários mais extensos, certo? Mas vejam só que a definição, traga aqui pelo contexto dessa questão, em tudo aí se ajusta ao poder de polícia, que vem a ser aí exatamente aquele por meio do qual a administração impõe restrições e condicionamentos ao exercício de direitos e liberdades em prol da satisfação do interesse público, certo? Vejam que é considerado aí poder de polícia aquela atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público, concernente à segurança, à higiene, certa ordem, a costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública, ou a respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, certo? Então, resumindo, poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso de gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, quando você vê essa questão, que o ato ele está aqui sendo relacionado a um benefício da coletividade ou do próprio Estado, ao invés de individuais, muito provavelmente será aqui o poder de polícia, beleza? Então, gabarito da nossa questão número 8, letra C, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9. Determinado guarda de trânsito, imbuído do exercício de suas funções, tem como dever aplicar multa e outras sanções, com base na legislação de trânsito, com o escopo de frear ou reprimir abusos eventualmente praticados pelos indivíduos habilitados à condução de veículos. À vista disso, essa ferramenta exercida pela eludida autoridade para frear ou reprimir abusos dos direitos individuais se traduz no poder de, letra A, polícia, B, disciplinar, C, hierárquico ou regulamentar. E aí, senhores, quais dos poderes aqui estão relacionados com essa questão? Pessoal,
Estamos falando aqui de poder de polícia mais uma vez, certo? Então, gabarito da nossa questão número 9, letra A. Veja que a aplicação de sanções por autoridade competente em razão do cometimento de infrações no trânsito consiste em manifestação decorrente do poder de polícia. Traz o poder administrativo com base no qual o Estado impõe restrições e condicionamentos ao exercício de direitos e liberdades em prol da satisfação do interesse público, beleza? Então, alternativa aqui, ó, correta, letra A, gabarito nossa questão número 9. Não vão confundir aqui com poder hierárquico, certo? Muita gente confunde poder de polícia com poder hierárquico, certo? Então, alternativa aqui correta, letra A, gabarito nossa questão número 9. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10. Ó. A prefeita Samia Osman é extremamente diligente, sendo conhecida pela rapidez com que toma as decisões administrativas e subscreve os atos necessários para regular o desenvolvimento dos órgãos públicos. Em determinado momento, sua assessoria indica que um ato específico fora praticado fora das suas atribuições. Nesse caso, de acordo com a doutrina assente, ocorreu vício de competência por letra A, erro material, B, origem inválida, C, excesso de poder, D, nulidade combinada ou E, anulação detectada. E aí, senhores, quais as alternativas aqui estão relacionadas com o contexto em questão? Pessoal, vamos lá. Ó. Gabarito aqui da nossa questão número 10, letra C, isso mesmo, ó, excesso de poder. Vejam que a questão ela versa acerca do abuso de poder, certo? Então, nesse contexto, em linhas gerais, podemos afirmar que o abuso de poder ele subdivide-se em dois: excesso de poder e desvio de poder. Agora, prestem atenção, certo? O abuso de poder ele ocorre quando, por ação ou omissão, agente público desvia ou excede dever ou proibição imposta por lei. Certo? Então vejam só que o abuso do poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. O abuso de poder tanto pode revestir a forma comissiva como a omissiva, certo? Então vejam só, para se configurar o excesso de poder, o agente excede os limites de sua competência, isto é, pratica ato administrativo que não é de sua competência ou vai além desta, certo? Então, o excesso de poder, por sua vez, ele ocorre quando o agente público excede os limites de sua competência. Por exemplo, quando a autoridade competente para aplicar a pena de suspensão impõe penalidade mais grave, que não é de sua atribuição, ou quando a autoridade policial se excede no uso de força para praticar ato de sua competência, certo? Então vejam só que aqui na questão ela trouxe assim, ó, em determinado momento, sua assessoria indica que o ato específico fora praticado fora de suas atribuições, certo? Então aqui se caracteriza, certo? Justamente aí no excesso de poder, certo? Pela prefeita. Então, gabarito da nossa questão número 10, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 11, ó. Os poderes administrativos devem ser praticados apenas em busca do interesse público. Ainda assim, mesmo que a autoridade pública pratique ato de sua competência, respeitando a busca pelo interesse público, mas não respeite a finalidade específica por lei para aquele determinado ato, ocorrerá um ato abusivo. Nessa hipótese, ocorrerá, letra A, retrocessão, B, desvio de poder, C, excesso de poder ou D, predestinação própria. Nomezinho complicado, né? Predestinação própria. Então, vamos lá. Então, falando aqui de que, vejam só aqui, mesmo que a autoridade pratique um ato ó, de sua competência, respeitando a busca pelo interesse público, mas não respeite a finalidade específica, qual ato ele estará aí incorrendo, qual ato abusivo, certo? A, B, C ou letra D. Pessoal, nós estamos aí frente a um desvio de poder. Gabarito nossa questão número 11, letra B, certo? Então, ele vai estar cometendo aí um desvio de poder. Quando a autoridade pública pratica ato com de respeito à finalidade específica por lei, ocorre o abuso de poder, do tipo desvio de poder, desvio de finalidade, certo? O vício no elemento finalidade, que acarreta a imediata anulação do ato administrativo praticado com esse vício, porque caracteriza uma ofensa ao princípio da legalidade, certo? Então, nós estamos aí, ó, frente a um ato abusivo conforme o desvio de poder, certo? Então, gabarito nossa questão número 11, letra B, beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão.
Pessoal, vamos lá. Questão número 12 e última questão aqui da nossa bateria de questões, focando aqui mais uma vez na Polícia Militar de Sergipe, beleza? Então, se esse vídeo aqui está te ajudando, dá aquele like, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Então, vamos finalizar aqui a nossa bateria de questões com chave de ouro em cima da disciplina de Direito Administrativo, dos poderes da administração pública, beleza? Então, a nossa questão número 12 diz assim, ó: o interesse público é indisponível e para sua observância é necessário o administrador fazer uso de seus poderes. Quando o agente pratica ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência ocorre, letra A, desvio de poder, B, excesso de poder, C, vício relativo à forma do ato, D, exercício do poder discricionário vinculado, ou letra E, transgressão dos limites de sua competência. Então, pessoal, quando a gente pratica um ato visando a fim diverso daquele previsto, explícito ou implicitamente, na regra de competência, incorre em quê? Então vamos lá. Nós, geralmente, a maioria do pessoal aqui vai ficar em dúvida em duas alternativas, letra A e letra B, não é isso? Desvio de poder ou excesso de poder. Mas eu já adianto aqui a vocês que o gabarito da questão número 12 será aqui letra A, desvio de poder, certo? Então vejam só que ao centrarmos aqui, sem entrar muito em termos doutrinais, né? Mas quando falamos em excesso, pensamos em algo que extrapola, né, certos limites. Por isso, a ligação dessa modalidade com o requisito competência, certo? Então, dessa forma, quando falamos em desvio, pensamos em algo que tinha um determinado destino ou uma rota determinada, mas que mudou por qualquer motivo, mudou o destino ou a rota. Por isso, essa modalidade se relaciona com a finalidade do ato. Assim, se a questão quer saber sobre quando a gente pratica um ato com um fim diverso daquele previsto, estamos falando de um desvio de poder, certo? Talvez o fato da questão falar em regra de competência te confunda, mas repare que o centro da conduta é o desvio. A expressão regra de competência se refere à lei, que é quem determina a competência do agente. Então, a chave da questão aqui, nós falamos aqui do fim diverso, está falando aí de um desvio. Então, lembra aí de uma rota e você acabou desviando dessa rota. Então, acaba sendo aí desvio de poder e não excesso de poder. Beleza? Então, a alternativa correta da nossa última questão, letra A, desvio de poder, beleza? Então, finalizando aqui mais uma bateria de questões, focando no nosso concurso da Polícia Militar de Sergipe. Minha gratidão a todos vocês que chegaram aqui até o final desse vídeo, certo? E até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.